Arara, salve a Umbanda, sou Josué, colaborador do Templo Aldeia da Mata, e hoje eu trago uma parábola que está no Sermão das Parábolas, em Mateus capítulo 13, versículos 23 ao 40. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: "O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio?" "Um inimigo fez isso", respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: "O senhor quer que vamos tirá-lo?" Ele respondeu: "Não, porque ao tirar o joio vocês podem tirar o trigo junto. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois o trigo e guardem no meu celeiro." O que quer dizer essa parábola, né? Bom, reino dos céus, como diz aqui ele, né? O que é o reino dos céus? É o reino da verdade, é o reino da honestidade, da bondade. E quem são os filhos, então, do reino? Os filhos são os que promovem a luz, o amor, a bondade, a verdade. Esse é o trigo. E o joio? O joio é o maior opositor. É aquele que ele é opositor ao amor, opositor à bondade, opositor à verdade, opositor à honestidade, né? E o joio é aquele que então vive da injustiça, vive do engano, da manipulação, da hipocrisia, que é a maior, né, manifestação que nós temos, né, aqui em nosso mundo, em referência ao joio, é a hipocrisia. Ele parece ser o rei, parece o reino, mas não é. É uma falsa impressão, né? É o grande inimigo do reino de Deus, então, é o joio. É aquele que parece ser, mas não é. E muitos não conseguem separar isso. Muitos não conseguem ver isso. Mas a parábola diz também que quando nasceram os dois, aqueles presunçosos que se diziam saber de tudo, quer que separamos o joio do trigo? E Jesus diz: não, tem que deixar crescer juntos, pois do fruto é que saberei quem é um, quem é o outro. O presunçoso já queria ir lá arrancar sem ao menos saber quem é quem, pois não tinha dado fruto ainda, né? E o joio, na verdade, eles são
que mais se enganam. Os presunçosos são os que mais se enganam, pois não tem aquela visão, sensibilidade que Jesus aplica nessa parábola. Jesus diz: quando der fruto, eu sabereis, né, quem é filho do reino. A ação divina nesse caso, né, é através do nosso espírito, aquilo que nós fazemos durante nossa jornada aqui, que é semear o bem, semear o amor, semear, né, a fraternidade, semear a luz. Isso faz parte do reino de Deus. O opositor não, né? Aquele que não está, né, de certa forma, né, servindo desta forma, propagando isso, ele não está certamente, né, servindo como o trigo. O amor, a bondade, a alegria, a paz, a fraternidade, domínio próprio, isso faz parte do trigo. E isso é o que nós temos que ser, isso é o que nós temos que propagar no mundo. Começa aqui do seu lado e isso vai se propagando ao longo, né, do mundo. É o que nós devemos fazer, ser o trigo e não o joio. Aquele que estiver joiando ainda por aí, né, se perceber aonde se está, né, aonde ele se encontra, ele vai entender a parábola. E então ele passa a vivenciar como o trigo. Simples. O Jesus diz: deixe crescer os dois juntos, pois quando der o fruto sabereis separar, né? O trigo, quando ele dá as espigas, as sementinhas que tem dentro faz com que pese e eles se curvem, né? Então, este é o que se curva a Deus, esse é o que se curva a Jesus, esse é o que se curva às outras pessoas. O joio, ele é seco e em pé, reto, e as espigas não têm fruto, e muito parecido, mas não tem fruto. Tem a espiga, não tem fruto. Por isso, não tendo fruto, não pesa. Não pesando, ele não se enverga. Por isso, ele fica de pé. Este é o que demonstra ser aquelas pessoas prepotentes, presunçosas, aquelas que erguem a cabeça e não abaixam para nada. Esses são aquelas pessoas que se dizem ser as sábias, aquelas que sabem tudo, aquelas prepotentes, aquelas que não se flexionam às outras pessoas. Fácil de separar e de entender, né? Aquele que serve ao reino, aquele que dá frutos bons, ele se dobra, ele se flexiona a tudo e a todos. Já o joio, ele é rígido, ereto, não se flexiona e quer estar sempre no topo. Faça essa observação e se torne um trigo. Vivencie como um trigo e não como um joio.